Bom dia a todos e todas vocês. Graça e paz. É muito bom poder compartilhar com vocês algumas considerações a respeito da teologia Thomas Mitchell. Então, algo que, quando eu fiz a minha graduação, quem me apresentou a ele também foi o professor José Carlos. E, na ocasião, na disciplina de Teologia da Reforma, eu escolhi o Thomas Mitchell para apresentar o trabalho, a monografia do curso de Teologia da Reforma. E desde então, o Thomas Mitchell tem me fascinado. Eu gosto muito de alguns posicionamentos desse teólogo. Eu gostaria de trabalhar no meu TCC, mas como havia muito pouca coisa em português, e eu também me interessava pela teologia wesleyana, eu fui para essa área da Bíblia inglesa e as revoluções do século XVII. Depois, quando chegou no mestrado, eu estava pensando também de novo em Thomas Mitchell, mas o Bonhoeffer me seduziu e eu me deixei seduzir, como diz Jeremias, né? Eu fiz a minha dissertação sobre a teologia do Bonhoeffer. E agora, no doutorado, eu tenho pesquisado o tema do sofrimento de Deus, teologia da dor. E o Thomas Mitchell, de certa forma, orbita ao redor desse tema, mas não é o autor central da minha pesquisa. De modo que, quando eu estava lendo e redigindo, quando eu começo a ler e escrever o trabalho, eu converso muito em casa, né? Com a Ana Marta, minha esposa, e ela disse: olha, pela terceira vez, a Marta estava casada comigo quando me conheceu, pela terceira vez você tem a chance de pesquisar esse teólogo aí. Ela chama esse teólogo meio estranho, que você gosta tanto. Não perca esta chance, porque depois não dá mais. Então, como no doutorado eu já passei, eu acho que passei assim, né? Deixa o professor Luiz saber que eu falei que passei aqui, ele já me cobra e eu tô lascado. Como no doutorado eu já selecionei meu objeto de pesquisa, eu devo continuar essa pesquisa paralelamente, de modo que eu tenho interesse nas considerações de vocês. Bom, a nossa apresentação hoje está dividida em 4 partes. A primeira delas, uma descrição dos principais aspectos biográficos do Thomas Mitchell, que, apesar de ser um teólogo relativamente bem conhecido, nunca desfrutou de centralidade nas discussões sobre a reforma. Segunda parte, tendências históricas na análise da teologia de Thomas Mitchell. Um esforço para tentarmos entender como a teologia de Thomas Mitchell foi recebida ou não e analisada no decorrer da história. Na terceira parte, as principais obras de Mitchell, seus contextos e suas ênfases. É uma tentativa de leitura dos próprios escritos de Mitchell. E, por fim, a hermenêutica de Mitchell, como sendo um elo decisivo para os seus ecos na América Latina. A primeira parte eu intitulei Um Novo Daniel. O Mitchell se apresenta assim em alguns dos seus escritos, dizendo que ele era o novo Daniel para a sua geração. A datação do nascimento de Mitchell ainda é bastante imprecisa, mas a maioria dos autores determina o ano de 1489 como sendo o ano do seu nascimento. Mitchell nasceu na cidade de Stolberg, na Renânia do Norte, Westfália, no noroeste da Alemanha. O seu pai teria sido um dos artesãos da cidade e
que conseguiu durante a vida amealhar posses suficientes para que o Mintzer não ficasse vinculado ao destino dos trabalhadores braçais na Europa, na Alemanha do século XVI. Contudo, há indícios de que o pai tenha sido enforcado por arbitrariedade do duque da região, exatamente por problemas com uma quitação de dívidas, né? Uma execução arbitrária, e um alemão chamado Hans-Jürgen Goetz tem se dedicado à pesquisa sobre esse aspecto da biografia do Mintzer, que é o impacto que isso exerceu, né, na formação dele. O pai deixa a mãe e o restante da família em situações materiais bastante vulneráveis. Eu posso falar? Eu vou falar, né? Para mudar. Mintzer estudou nas universidades de Leipzig e Frankfurt an der Oder, que eram dois centros relativamente importantes da época, obtendo os graus de mestre em artes e bacharel em sagradas escrituras. Isso coloca-o, pela formação acadêmica, mais próximo da elite do que das classes trabalhadoras. Tinha leituras em Jerônimo, Agostinho e Eusébio de Cesareia, cuja história eclesiástica teria profunda influência em sua avaliação da Igreja constituída. Um dos temas da teologia do Thomas Mintzer é a decadência da cristandade ou a decadência da Igreja, e o Eusébio de Cesareia exerce uma influência decisiva. A leitura que ele faz da Igreja depende da compreensão que ele tem da história da Igreja, conforme apresentada por Eusébio de Cesareia. À semelhança de Lutero, Mintzer dedicava-se aos estudos dos místicos alemães, especialmente Tauler, mas também apreciava a corrente mística feminina alemã, chamada Frauenmystik. Sofreu significativa influência do abade Joachim de Fiori, século XII. Joachim de Fiori escreve uma história da humanidade com fundamentação teológica, dividindo a história em 3 eras. A era do pai, que começa com os patriarcas e se encerra já em Oséias, profeta do Antigo Testamento. A era do filho, que começa com Oséias, por causa da sua insistência, né, no perdão, no amor, na graça. A era do filho é marcada por esses elementos. A era do pai pela lei, pela autoridade. Oséias estende-se até o Evangelho de João, essa era do filho. O Evangelho de João inaugura já a era do Espírito, que seria permanente até a eternidade, tendo o monasticismo como seu agente social privilegiado. Quando escreveu, a genialidade do Joachim de Fiori foi celebrada por muitos círculos teológicos, porém, quando discerniram nas obras uma característica pós-cristã, porque a era do Espírito é uma era pós-cristã, o Espírito é o que leva à contemplação, ao amor, e o Joachim de Fiori chega a mencionar o terceiro Evangelho, ou o Evangelho eterno. Há o Evangelho do Pai, o Evangelho do Filho e o Evangelho do Espírito. E faz previsões milenaristas que são bastante criativas, interessantes. Thomas Mintzer é bastante influenciado, especialmente por esse aspecto dos escritos do Joachim de Fiori.
for ordenado sacerdote. Em 1516, Mintzer é o supervisor de um mosteiro, não sei se a palavra certa é supervisor, mas ele atua no mosteiro feminino. E já em 1517, comporta-se como partidário das ideias de Lutero. Então, o jovem Mintzer é profundamente leal e entusiasta pelas ideias reformistas de Lutero, tecendo profundas críticas à situação da Igreja no século XVI, que ele mesmo considerava irremediavelmente decadente. Esse termo, esse adjetivo decadente, é um adjetivo decisivo para a avaliação de Mintzer a respeito da cristandade do seu tempo. Por indicação do próprio Lutero, talvez vendo aí, né? Aí a gente consegue superar essa contradição de Martinho. Por indicação do próprio Lutero, Mintzer assume o posto de pregador evangélico na cidade de Zwickau. No ano de 1520, ele é designado para substituir um pregador luterano na cidade chamado Silvius Egranus. Em Zwickau, aproxima-se das camadas mais empobrecidas daquela cidade, compostas pelos trabalhadores braçais, alguns artesãos, também alguns lavradores. E quando o Egranus retorna para a cidade de Zwickau, o Mintzer vai pregar numa igreja, na igreja de Santa Catarina, na qual a maioria dos membros é composta por gente oriunda dessas classes populares menos favorecidas e mais empobrecidas. É dali que ali que ele encontra um senhor chamado Nicholas Storch, que lidera um movimento leigo que ficou posteriormente conhecido como os profetas de Zwickau. E os profetas de Zwickau, Storch principalmente, eles valorizam os sonhos, as visões, como meio privilegiado da revelação divina. Aqui é importante a gente fazer um destaque que numa sociedade iletrada, a tradução da Bíblia para o vernáculo não será de grande auxílio. E quando as pessoas não sabem ler, elas não sabem ler em latim ou em alemão. Não há diferença. E este grupo insiste, então, na revelação de sonhos e visões, também como uma superação dessa deficiência técnica da leitura. Ou seja, a revelação de Deus não pode estar atrelada ou ser dependente de uma capacidade técnica do ser humano. Isso é decisivo para o Mintzer e para os profetas de Zwickau. Nos sonhos e nas visões, Deus se revela diretamente a todas as pessoas. Sua permanência na cidade, entretanto, é curta, e sua partida fora precipitada pelas desavenças com o Egranus, a quem o Mintzer acusa de sempre tomar partido dos mais ricos e dos mais poderosos da cidade. O Mintzer faz essa acusação ao Egranus. Não demora muito para que isso atinja as relações de Mintzer com o próprio Lutero, que vai, nesse contexto ainda de Zwickau, tomar partido para o lado do Egranus e do conselho administrativo da cidade, nesse aspecto ainda considerando a argumentação do Thomas Mintzer de uma natureza pouco teológica. O Lutero, então, não o apoia e ele precisa sair da cidade de Zwickau. Aí inicia-se uma longa peregrinação. Mintzer vai para Praga,
De Praga ele vai para uma cidade chamada Alstad, que é a cidade que ele permanece por mais tempo e na qual ele escreve os seus principais textos. Depois ele se dirige para Mühlhausen, que é uma cidade caracterizada pela presença dos mineiros e pela proximidade de um outro centro de mineração, em Mansfeld. De Mühlhausen, finalmente, Mintzer se dirige para Frankenhausen. Atualmente essa cidade se chama Bad Frankenhausen, onde há a batalha decisiva e trágica de 1525, na Guerra dos Camponeses. Eu gostaria de chamar a atenção para esse deslocamento, porque ele não é um deslocamento geográfico fortuito, gratuito. Ele é um deslocamento geográfico regido pela lógica do deslocamento ideológico. A partir de Zwickau, gradativamente os horizontes da vida e do pensamento do Thomas Mintzer abandonarão os princípios reformadores de Lutero e se orientarão pela articulação dos camponeses. Não é? Então, esse deslocamento é um deslocamento também ideológico, não apenas um deslocamento geográfico gratuito sem significado. Em Alstad, ele organiza a Liga dos Camponeses, um movimento decisivo para a articulação então dos camponeses na Alemanha do século XVI. No trágico maio de 1525, em Frankenhausen, os camponeses, sob decisiva liderança de Mintzer, são massacrados pelo exército dos príncipes eleitores, num dos raros episódios em que católicos e protestantes se aliam no contexto da reforma do século XVI. Há um tipo de ecumenismo trágico, e esse é um deles. Os camponeses. A Guerra dos Camponeses não daria para a gente, eu não quero entrar com mais detalhes aqui, mas cálculos mais atualizados estimam que aproximadamente a gente tem assim, desde números de 20 mil até 100 mil camponeses mortos nessa batalha. Eu imagino que 100 mil seja um número um pouco mais exagerado, 20 mil certamente é um número aquém da realidade. Então, estudos mais recentes indicam o massacre de aproximadamente 60 mil camponeses nesse dia, na Batalha dos Camponeses, contra as baixas dos exércitos dos príncipes eleitores, que somaram 4 soldados. Então nós temos 60 mil camponeses sendo massacrados e 4 soldados do exército dos príncipes morrendo. O Ernst Bloch, que depois nós faremos uma referência a ele, dirá que nenhum sangue havia sido derramado até a chegada dos príncipes, do exército dos príncipes. Há um ambiente de conspiração e tudo mais. Mas ele diz que o massacre se deveu principalmente ao Mintzer barganhar, né, fazer a articulação política com os seus intermediários numa moeda do outro mundo, que não vale nada na sociedade da Alemanha, né? Essa perspectiva apocalíptica do mundo vindouro. Então ele foi traído por um dos seus mediadores com os príncipes. Há um fato bastante interessante para quem quiser aí aprofundar os estudos, é a indicação que o Mintzer encontra de que Deus agiria decisivamente nessa batalha. Por isso os camponeses não atacam, eles permanecem em formação, mas eles não avançam contra o exército dos príncipes. Isso também, daí decorre um grande número de mortos em relação ao baixíssimo número de soldados, né? Quando ele está discursando aos camponeses, um arco-íris se forma no céu. E a Liga dos Camponeses tinha escolhido o arco-íris como símbolo da sua bandeira. O Mintzer faz a relação
dizendo que Deus estaria então do lado dos camponeses e agiria decisivamente a favor dos camponeses sem que fosse necessário tanto empenho, tanto engajamento, né, no ataque. O resultado foi a morte de 60.000 pessoas contra 4 do exército dos príncipes. Aqui é o texto do Luiz Henrique Dreyer, eu gostaria de ler com vocês, sobre esse episódio. A Batalha de Frankenhausen, que com a derrota dos camponeses põe termo às aspirações emancipatórias dos desprivilegiados e marginalizados na Alemanha de então, decreta também a morte do teólogo da Revolução. Após ter sido preso, torturado e interrogado, Thomas Müntzer confessa o cerne herético de seu programa político-teológico. O cerne da heresia da qual ele estava sendo acusado é a sua afirmação, em latim aqui, né? Omnia sunt communia. Todas as coisas são bem comum. Esse é o motivo do assassinato, da execução. E é executado a 27 de maio de 1525. Müntzer tinha, na ocasião, 35 anos de idade. Agora nós passaremos... Há ainda outros aspectos sobre a biografia, mas eu não vou me demorar aqui, porque há outros elementos que eu gostaria de dar mais ênfase. Mas depois a gente pode retomar essa conversa. Segunda parte da apresentação, tendências na interpretação da vida e obra de Thomas Müntzer. Aqui a gente vai tentar discernir quais são os principais posicionamentos. Há uma corrente à esquerda, há uma corrente à direita e há uma terceira via, vou usar um termo aí mais americano, na assimilação da teologia e da obra do Müntzer. O Luiz Henrique Dreyer emprega uma expressão muito adequada para descrever o processo de recepção, análise e interpretação da vida e dos escritos de Müntzer. Para ele, é fato que sua biografia tem sido desde há muito envolvida na disputa entre partidos que buscam, de um lado, satanizá-lo e de outro, torná-lo um herói. Então, a biografia do Thomas Müntzer, ela viu-se envolvida nessa disputa ideológica. De um lado, os que o satanizavam, que a gente vai ver agora, quem são. A satanização acontece primeiramente por Lutero. Lutero, em 1524, no começo de 1525 também, escreve aos príncipes para desqualificar o movimento dos camponeses. Há um texto, Escritos Seletos da Reforma, Escritos Seletos de Lutero, Müntzer e Calvino. Tem um exemplar só na biblioteca ecumênica, está esgotado e o exemplar está muito maltratado. Então, se você for buscá-lo, cuide bem daquele exemplar, porque só é o filho único na nossa casa aqui. Está lá na ecumênica, em português. E quando Lutero escreve sobre o Thomas Müntzer, ele vai chamá-lo de o arquidiabo de Mühlhausen, Thomas Müntzer. Em outros momentos, Lutero vai falar do espírito imundo que fala a partir de Augsburg. E há uma tentativa, logo após a morte de Thomas Müntzer, aí supostamente tomada por Lutero, mas isso não há indícios históricos consistentes, de varrer da história da Alemanha e da sociedade os escritos do Thomas Müntzer. Né? O que marcou, contudo, decisivamente a leitura do Thomas Müntzer por muito tempo foi uma suposta biografia escrita por Melanchthon. Melanchthon é um principal, talvez, discípulo, aluno de Lutero, no qual ele procura desqualificar o Thomas Müntzer, chamando-o de covarde, fanático e lunático.
Melanchthon, especialmente nos últimos momentos do Thomas Mintzer, ele tenta descrevê-lo como um covarde, que fugiu, que deixou os camponeses no último momento à mercê dos príncipes, que tentou de todos os modos escapar da condenação. E essa biografia, que a tradição vincula ao Melanchthon, foi decisiva, né, na leitura do Mintzer, especialmente numa leitura que vai ser enviesada pela desqualificação, pela satanização. E até no século XX, até recentemente, há resquícios desta interpretação de Melanchthon em alguns escritos. Bom, por outro lado, nós temos a heroicização do Mintzer, promovida aí principalmente pelo Friedrich Engels, as guerras camponesas na Alemanha. Já então no século XIX, Engels escreve o seu texto, há um intervalo relativamente grande, quase 200 anos, e o Engels descreve o Mintzer como uma figura mais gloriosa do século XVI, o primeiro revolucionário da Alemanha. Revolucionário do Engels tem uma conotação evidentemente positiva. Para a leitura nossa, na América Latina, o texto do Ernest Bloch, Thomas Mintzer, teólogo da Revolução, foi determinante. Ele escreve no século XX, no início do século XX, e para ele Mintzer era um herói revolucionário, um teólogo da Revolução. Ernest Bloch, então, nós lemos Thomas Mintzer na América Latina por muito tempo pelos olhos do Ernest Bloch. São duas posturas polarizadas, né? Aí há uma terceira via, que é a preservação pelos anabatistas. O teólogo anglicano Christopher Rowland observa que a persistência de algumas convicções de Thomas Mintzer é indicada nos eventos ocorridos na cidade de Münster. Münster é um centro importantíssimo para os anabatistas do século XVI. Apenas 10 anos após a sua morte, e na continuação das ideias de Mintzer, mesmo que de forma atenuada, em alguns círculos anabatistas. Os anabatistas, então, foram os responsáveis pela preservação dos escritos e pela continuação das ideias do Thomas Mintzer. Há um outro evento relativamente recente, que são as releituras por ocasião do, como fala isso? Quinto centenário, né? Pode ser assim, né? Mas como é o número ordinal, eu esqueci. Não é 400º, é? 50º. Não. 50º e 50. Bom, pelo 500º aniversário de Thomas, eu acho que é 500º aniversário de Thomas Mintzer. Em 1989, por ocasião das celebrações dos 500 anos de seu nascimento, a gente dribla aí em português, as obras de Mintzer mereceram uma considerável releitura, profundamente marcada por motivações revisionistas. Teólogos reformados, anabatistas também, que promoveram essa releitura no nosso século, em 1989. Merecem destaque, em língua portuguesa, 2 artigos deste período. O primeiro deles, eu quero agradecer ao professor Zé Carlos pela indicação desses 2 textos, né, na minha graduação ainda. O primeiro é do John Howard Yoder, que está na revista Simpósio, né, e que procura traçar um itinerário das releituras de Mintzer no decorrer da história. O segundo texto é do Luiz Henrique Dreyer, Decadência da Cristandade e Hermenêutica na Teologia de Thomas Mintzer. Luiz Henrique Dreyer é teólogo luterano. E eu li, como diz o professor amigo meu, Modéstia às Favas, né? Modéstia às Favas. Eu li, desde o primeiro semestre, alguns textos
Thomas Mintzer em português, espanhol, inglês e alemão. Não há, seguramente, nenhum texto tão preciso, tão profundo, tão fidedigno, né, ao pensamento e à teologia do Thomas Mintzer do que o texto do Luiz Henrique Dreyer, Decadência da Cristandade e Hermenêutica na Teologia de Thomas Mintzer. Para mim é um dos melhores artigos publicados sobre a teologia de Thomas Mintzer. Está publicado em português na Revista Eclesiástica Brasileira, em 1990, me falha agora a memória o número do volume. Tá bom? Então nós temos em português aí obra de qualidade sobre a teologia do Mintzer. Terceira parte da nossa apresentação, e aqui eu gostaria de ficar um pouco mais tempo, os principais escritos do Mintzer, seus contextos e ênfases. Nós temos em português 4 textos do Mintzer que estão traduzidos, alguns nessa coletânea que eu já citei e outros espalhados, né? O Manifesto de Praga, eu não vou falar aqui, eu vou à medida que eles aparecerem. O Manifesto de Praga é de 1521 e, de acordo com o Luiz Henrique Dreyer, é o primeiro rascunho do programa teológico do Thomas Mintzer. Há uma frase central para toda a argumentação e a teologia contida no Manifesto de Praga, que é essa que eu destaquei aí. Thomas Mintzer diz assim, isso é citação do Mintzer, tá? Em poucas palavras, cada pessoa precisa ter recebido o Espírito Santo 7 vezes. De outro modo, ela não pode nem ouvir, nem entender o Deus vivo. Um acento pneumatológico evidente e comum nos reformadores, né? Tem gente que vai perguntar, por que 7 vezes? Eu já vou te antecipar, eu não sei. Então, o Mintzer tem essa questão da mística, dos números e tal, e às vezes isso é uma força de linguagem também, tá? Então, se você for perguntar aí, dirija a pergunta para o professor Zé Carlos, eu não sei. Mas o que a gente precisa entender aqui é a centralidade da atuação do Espírito para a teologia de Thomas Mintzer. Esse acento pneumatológico é decisivo. Isso aparece já no Manifesto de Praga, um texto escrito em Praga, né, capital da Boêmia, hoje capital da República Tcheca. Mintzer ainda está próximo de Lutero, mas o texto já contém a suspeita de que a mera tradução do texto bíblico para o alemão não causará as reformas necessárias no contexto da Alemanha do século XVI, tá? Seja em termos teológicos, aqui muito mais em termos teológicos, mas a partir daqui há um desenvolvimento duplo, né? A gente vai depois voltar nisso, mas há um desenvolvimento em 2 direções, a partir do Manifesto de Praga. A teologia de Thomas Mintzer passa a incluir, além do clero romano, né, além da crítica ao clero romano, uma crítica dos governantes, das autoridades civis. Isso é importante também para o contexto para os ecos que serão ouvidos na América Latina. Mintzer começa a criticar as autoridades civis. Isso para o Lutero é inadmissível. O rei, o príncipe, ele tem o direito divino, inquestionável, de exercer essa função. O Mintzer vai entrar em rota de colisão com esse posicionamento de Lutero e começará a criticar então os reis e os príncipes, os governantes, né? Um outro desenvolvimento interessante é que daqui para frente o Mintzer centrará uma crítica bastante ácida à teologia de Lutero, especialmente no que diz respeito à exegese bíblica, né, ao princípio do sola escritura. Isso é importantíssimo.
para o Thomas Mintzer, o princípio do sola escritura é o roubo que o Lutero está realizando do texto da Bíblia. A gente já explica todas essas questões, não precisa ficar assustado, né? Por isso que a minha esposa disse que ele é um teólogo isso também. Em Alstedt, 1524, isso é também, ou não sei se todos conhecem, mas em Alstedt, Mintzer traduz a liturgia da missa do latim para o vernáculo, antes de Lutero. Então, a primeira tradução da liturgia, ou seja, do aspecto celebrativo do culto e da fé cristã para o alemão, é de Thomas Mintzer. O Lutero vem depois. Luiz Alberto de Boni é um dos outros autores que se dedicou aí ao estudo do Mintzer no Brasil. Luiz Alberto de Boni atribui a este fato importância fundamental para se discernir em dois elementos essenciais, para discernir em um dos elementos essenciais para a compreensão da teologia do Mintzer: o compromisso com o povo. Mintzer está decisivamente comprometido com as pessoas, e o De Boni diz que é por isso que ele traduz a liturgia. Há um outro aspecto também, que diz um outro autor, se eu não me engano, o Roland, vai dizer que o Thomas Mintzer traduz a liturgia para o alemão porque as camadas mais simples, né? As pessoas mais os populares consideram o latim uma língua mágica. Então ele traduz para mostrar que não existe essa magia no latim. Eu mesmo acho, quando eu escuto latim, eu sempre vinculo com essa questão da magia. Eu acho bonito demais. Nenhum reformador, essa é a citação de De Boni, nenhum reformador, mais do que ele, entendeu a reforma como uma causa popular, a ponto de negar qualquer sentido ao movimento, se o povo viesse a ser excluído dele, ou nele ignorado. Mintzer tem então um compromisso decisivo com o povo. É em Thomas Mintzer que a reforma se torna um movimento de fato popular. Um outro texto decisivo, escrito em Alstedt, em 1524, é o Sermão aos Príncipes. Mintzer, em Alstedt, ele ameniza um pouco as suas críticas por um tempo, né, e o seu ímpeto revolucionário, e busca, então, uma conciliação. Ele articula ali a Liga dos Camponeses, a situação fica insustentável, então ele é convidado a pregar diante dos reis, e ele faz isso no castelo de Alstedt. O Sermão aos Príncipes é uma homilia proferida por Mintzer no castelo de Alstedt, diante do duque João da Saxônia e o seu filho Frederico. O sermão foi fundamentado na interpretação de Daniel capítulo 2. Vocês conhecem o texto aí, texto bíblico, todo mundo sabe o que está escrito lá em Daniel capítulo 2. Nele, Mintzer transpõe o contexto de Daniel para os seus próprios dias, comparando-se com o próprio Daniel, enquanto denunciava o clero católico e os luteranos como sábios doutores. Então, na cabeça do Mintzer, o esquema está montado. Os príncipes são representados por Nabucodonosor, que de certa forma tem uma neutralidade ainda, uma imparcialidade, porque eles estão perdidos, eles não sabem para que lado ir. Os sábios da corte são os teólogos católicos e luteranos, que não conseguem discernir, né? Você lembra lá dos sábios da corte de Nabucodonosor, eles não conseguem discernir quais são os sonhos e as visões que o rei estava tendo. O Daniel vai e diz: ó rei, ó, eu consigo, eu sei o que Deus disse para você, e ele é decisivo nesse episódio. Thomas Mintzer vai dizer: eu sou o Daniel da minha geração, né? E aqueles que têm o Espírito não precisam de mais nenhum texto. Isso vai voltar, a gente já chega lá. Baylor é um historiador norte-americano, ele vai dizer assim, aqui que ele vai dizer, o
os desenvolvimentos que incluem a crítica às autoridades e a crítica a Lutero e seus princípios reformistas, a gente já falou disso. Em Arstedt, há um outro texto, veja o título: Desnudamento expresso da falsa fé do mundo infiel, exposto através do testemunho do Evangelho de Lucas à enferma e miserável cristandade no interior de sua insanidade. Esse é o título. E há uma passagem decisiva para os meus interesses, e para hoje também, né? Nesse texto que eu selecionei aqui, ó. Veja bem, leia com atenção esse parágrafo, porque aqui encontra-se uma coisa considerada herética, tem que até falar mais baixo. Mesmo que alguém, durante sua vida, nunca tivesse ouvido ou lido as Bíblias incluem a Torá e o Alcorão, tá? Mesmo que alguém, durante sua vida, nunca tivesse ouvido ou lido as Bíblias, poderia plenamente por si, através da justa instrução do Espírito, ter uma fé cristã autêntica, do mesmo modo como tiveram todos os que, sem qualquer livro, escreveram os livros sagrados. Esse é uma abertura pneumatológica fascinante na reflexão teológica de Thomas Müntzer, nesse texto do desnudamento expresso da falsa fé do mundo infiel. Vamos para frente? Ainda em 1524, Müntzer escreve um texto contra Lutero. E esse texto, depois que eu lendo, né, esse texto, o texto de cima, Desnudamento expresso da falsa fé do mundo infiel, está em alemão. Ele não está traduzido para o português. Essa é uma tradução que eu fiz, uma tradução literal do texto anterior, e é muito difícil a gente falar, mas por que não se traduz para o português? Porque é muito difícil de traduzir, né? Eu, para traduzir esse parágrafo, demorei quase uma semana, né? Uma semana é muito, né? Mas demora muito. Agora, esse outro está publicado em português, que ele escreve contra Lutero. Olha o título: Discurso de defesa altamente motivado. Por que defesa altamente motivada? Porque Lutero tinha escrito aos príncipes, desqualificando Müntzer e o movimento camponeses. Então, um discurso de defesa altamente motivado em resposta à carne sem espírito e de vida regalada. Regalada eu achei, mas ele fala vida mansa, né? De boa vida. Sem espírito de vida regalada de Wittenberg, que, de modo dissimulado, por meio do roubo do Espírito Santo, tão lastimavelmente tem manchado a deplorável cristandade. Esse é o título, escrito decisivamente contra o Lutero, redigido contra Lutero, que aparece nesse texto, especialmente denominado de o doutor mentiroso, mas há outros adjetivos, né? Nem um pouco elegantes. Papai pisa mansinho, isso em alemão é uma palavra grandona. Papai pisa mansinho, raposa, e ele chama o Lutero com esses adjetivos, né? Doutor mentiroso. Para mim, o Thomas Müntzer é o principal opositor do Lutero no contexto da reforma. Eu selecionei uma passagem do discurso de defesa para ficar bastante claro aqui para nós o nível da crítica. Não dá para você enxergar, né? Eu não estou quase enxergando daqui, mas é que eu queria que houvesse um slide só. O nível e a intensidade da crítica de Müntzer ao sistema social, né? Para ele, isso é importante. Os príncipes, os nobres, têm interesses econômicos. Já nós estamos falando do fortalecimento decisivo do capitalismo aqui, precoce, mas já é. E esses interesses particulares, egoístas dos príncipes e dos governantes, não foi confrontado pela reforma luterana. Porque pelo princípio do sola escritura, o Lutero privilegia uma leitura erudita e a cultura erudita. A aliança entre esses dois
esses dois fatores da sociedade alemã do século XVI, o interesse econômico dos príncipes e a defesa de uma erudição bíblica religiosa por parte de Lutero, fará com que o Thomas Wintzer denuncie um sistema ideológico de dominação. Muito parecido, quem trabalha muito bem esse aspecto, não no Thomas Wintzer, mas traduz bem o pensamento dele, é o Georg Hegel, nas suas noções sobre imperialismo. Então, para mim, o Lutero e os príncipes têm uma aliança espúria de legitimar o sistema de dominação. Olha o que ele diz aqui. Observe, a causa fundamental da usura, da ladroagem e do banditismo são os nossos senhores e príncipes. Eles tomam todas as criaturas como propriedade. Os peixes no mar, as aves no ar, plantas na terra, tudo precisa ser deles. A esse respeito, ainda fazem proclamar entre os pobres o mandamento de Deus e falam: Deus ordenou, não furtarás. Isso, porém, não se aplica a eles. Obrigam a todos os homens, arrancam a pele e rapam o pobre lavrador, o trabalhador manual e tudo o que vive. Mas se alguém furta a mínima coisa, tem que ser enforcado. Vem então o doutor mentiroso e ainda diz: amém. Deste modo, os próprios senhores ensejam que o homem pobre lhe seja hostil. Não querem remover a causa da revolta. Como isso poderá acabar bem? Se fala estas coisas, tenho de ser subversivo. Pois bem, esse é um texto, uma passagem belíssima de crítica à apropriação dos príncipes. Essa questão, por exemplo, aqui, se furta a mínima coisa, os príncipes cercam as terras dos camponeses, de modo que o rio passa a ficar, isso é um exemplo só, né? O rio passa a constar da propriedade dos príncipes. Se os camponeses quiserem pescar, eles têm que pagar. Eles cercam a floresta de um modo que a lenha fica do lado da propriedade deles. Se um camponês quiser lenha para se aquecer no inverno, ele tem que pagar. É disso que o Wintzer fala. Não há como não roubar daqueles que se acham proprietários de todas as coisas. Tá? Bom, vamos nos encaminhando aqui para o final. A hermenêutica de Wintzer. A leitura das obras de Wintzer evidencia os contornos de sua hermenêutica. Isso é decisivo para que a gente possa atualizar a teologia do Thomas Wintzer sem que ela seja refém dessa projeção do Martinho Lutero. Para os propósitos desta apresentação, destaco 3 elementos. Primeiro, o Espírito como condição hermenêutica. Há um teólogo, acho que ele é finlandês, agora me fugiu, mas ele atua nos Estados Unidos. Veli-Matti Kärkkäinen, ele é teólogo sistemático. Ele escreve um texto ali sobre pneumatologia. E lá ele vai dizer que o Thomas Wintzer, sim, colocou a Bíblia na mão do povo. Como que o Thomas Wintzer coloca a Bíblia na mão do povo? Dizendo que o Espírito é condição hermenêutica para que se compreenda o texto bíblico. Não adianta traduzir apenas para o alemão. Sem o Espírito, o livro está fechado. É isso que o Thomas Wintzer vai dizer. E se você tem o Espírito, você não precisa mais do texto. O Espírito, aí a gente vai dizer, como fica a Bíblia para Thomas Wintzer? A Bíblia é o primeiro testemunho de uma fé pré-bíblica. Tá? A gente já volta nisso. Mas serve como um testemunho. A acusação que ele faz a Lutero na defesa altamente motivada, no discurso de defesa altamente motivada, está centrada nesse ponto.
centrada nesse ponto. Ele vai dizer, o Lutero, porque traduziu algumas palavras do grego para o alemão, acha que trouxe a revelação para as pessoas. Ele não percebe que quem revela é o Espírito e não o texto. Então, para ele, assim, isso é uma frase do discurso altamente motivado. A Bíblia testemunha de uma fé que a antecede. A Bíblia não gera nenhuma fé a não ser uma fé decisiva e caracteristicamente diabólica. Então, há o princípio luterano de que a fé vem pelo ouvir. O ouvir, aí há uma diferença importante, gente. Há uma diferença importante. Porque Paulo vai dizer, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir o quê? A palavra de Deus, a pregação da palavra de Deus. Thomas Witts vai dizer, pois bem, a pregação da palavra de Deus não é a Bíblia. Caso contrário, como que Paulo vai pregar? Paulo não tem Romanos, né? Paulo não tem os Evangelhos, Paulo não tem as pastorais. E como pode ser um cristão sem o Apocalipse, né? Thomas Witts vai dizer, como que a gente pode ser um cristão sem o Apocalipse, sem o livro de Daniel? Né? Não dá. Agora, a Bíblia não gera fé. Esse pregar a palavra de Deus não é, novamente um termo do Thomas Witts, não é o comportamento dos papagaios católicos ou luteranos, de repetição de um texto cristalizado na tradição, lido sem a experiência do Espírito. Então o Espírito é a condição hermenêutica, tá? Esse é um aspecto. Um outro detalhe interessante nessa questão da hermenêutica e do Espírito é que o Espírito transcende as fronteiras sociais, religiosas, identitárias. Daí que o Thomas Witzer tem plena convicção de que judeus e muçulmanos podem sim ser cristãos, e alguns deles são cristãos melhores do que o Lutero, porque o Espírito atua diretamente, imediatamente sobre a vida dessas pessoas. Aí você vai dizer, onde está? Eu já te dou o ouro, né? Eu já te dou o ouro. O pessoal fala, não pode dar ouro para bandido, né? Vocês não são bandidos, então por isso que eu entrego ouro para vocês, assim, com toda alegria. Há uma decisiva, eu estou com essa palavra na cabeça, decisiva, eu falei um monte de vezes, mas há uma decisiva diferença antropológica entre Witzer e Lutero. Lutero é de um pessimismo antropológico ímpar. Para Lutero, o ser humano é um cavalo, ele vai dizer uma mula, né? O ser humano é uma mula, sempre cavalgada, ou por Deus, ou pelo diabo. Isso ele escreve no De Livre-Arbítrio, De Servo-Arbítrio, em resposta ao Erasmo. O ser humano é uma mula, sempre cavalgada por Deus ou pelo diabo. Não há um terceiro. Mas eu sou autônomo. Essa sua autonomia já é a cavalgadura do diabo. Do Lutero é assim, né? Daí que ele cria um termo decisivo para a teologia de Lutero, do homo incurvatum in si, o ser humano encurvado em si mesmo, porque olha só para o seu umbigo, e esse também está cavalgado pelo diabo. O Thomas Witzer não. O Thomas Witzer tem uma avaliação, uma concepção antropológica marcadamente otimista. Ele vai dizer, nenhum dos reformadores falou da ordem de Deus inscrita em toda criatura humana, que o habilita a ser portador do Espírito e desta forma também portador da revelação divina. Tá? Então está no campo da antropologia aí, essa discussão e esse universalismo. A teologia do Thomas Witzer era marcada já no século XVI pelo universalismo. Não se engana, não podemos nos iludir quando a gente vai ler um outro termo para ele muito importante, que é os eleitos. Os eleitos. Nós somos os eleitos. Como vai ser universal se você pressupõe a eleição? Agora, a eleição está
vinculada à presença do Espírito, que pode se manifestar livremente em qualquer criatura. Daí que a eleição não exclui o universalismo. Tá? Um outro aspecto da hermenêutica do Thomas Witzer é o sofrimento como experiência kenótica indispensável. O Luiz Henrique Dreyer vai dizer que o Thomas Witzer centra a sua teologia em 3 polos: decadência da cristandade, a cisão entre a fé, uma fé falsa, ou uma fé que tem sabor de mel. Eu achei engraçado que lá aparece, é uma música que eu achava que era do século XX, mas está no Thomas Witzer, uma fé que tem sabor de mel, e a fé verdadeira. E a questão da hermenêutica bíblica, do Espírito, né? O Espírito e a palavra, esses são os 3 polos. O sofrimento divide a fé que tem sabor de mel de uma fé cristã autêntica, verdadeira. Em outros contextos, o Thomas Witzer, é lógico, ele vai preferir uma designação dessa fé sabor de mel como fé poética, fé poesia, né? Que não é a fé experimentada, né, pelo sofrimento. Agora, é preciso que se diga algumas coisas sobre esse sofrimento. Ser um camponês, olha só que coisa, que versão interessante. Ser um camponês no século XVI e sofrer as agruras do cotidiano numa sociedade daquela, para o Lutero, já é um sofrimento que prenuncia a graça. Lutero vai privilegiar essa leitura. Os camponeses sofrem, então eles são aqueles que não são. Então toda a teologia precisa começar a partir deles, do sofrimento deles. A única coisa que o camponês não pode querer para Lutero é libertar-se da condição de camponês. Ele precisa experimentar esse sofrimento diante de Deus, de certa forma passivamente, porque nenhum sofrimento material, humano, pode afetar a alma. Há um texto, publicado em português também, chamado Utopia e Reino na América Latina, do Hugo Echegaray, em que ele traça um paralelo entre Lutero e Witzer nessa questão da liberdade do sofrimento também. Para Lutero, por que a política está justificada, mesmo que ela seja injusta? Porque a injustiça, desde que ela se comporte ao reino do mundo, ela não afeta a sua alma. O Thomas Witzer vai dizer que não existe corpo, ou não existe alma sem corpo. Então, ser um camponês para Thomas Witzer, sofrer como camponês, não basta. Não basta. Isso eu acho muito interessante. Que ele vai fazer uma defesa dos camponeses, mas vai dizer: se você sofre apenas como um camponês passivamente, você é um mártir do demônio. Você é um mártir do diabo. O seu sofrimento não serve para nada. O sofrimento humano, decorrente da injustiça social, encobre um sofrimento autêntico do esvaziamento do ser, da total dependência de Deus. Não há como, na cabeça de Thomas Witzer, não há como alguém se arrepender dos seus pecados se ele tem que se esfolar o dia inteiro. Aí essa palavra, a partir do esfolar, já é a citação do Witzer. Se ele precisa se esfolar o dia inteiro para encher a goela dos príncipes e do clero de comida. Se ele tem que trabalhar o dia inteiro para que o outro tenha abundância, ele não consegue sofrer autenticamente. Simplesmente lhe falta tempo, energia para essa reflexão e para esse auto-esvaziamento. Uma das principais teólogas que analisou o conceito de sofrimento na teologia do Thomas Witzer foi a Dorothy Sayler. Ela tem um livro chamado Sofrimento, no qual ela apresenta a concepção do cristianismo para Thomas Witzer a partir da figura do Cristo amargo. Thomas Witzer vai dizer que nós precisamos entender o sofrimento de Jesus Cristo e nos conformarmos a Ele. Então, o Cristo amargo, ele vai dizer: as ovelhas são envenenadas por erva daninha, mas são alimentadas pelo sal. Do mesmo modo,
a humanidade, a alma humana se perde pela doçura do mel, mas é salva pelo amargor do sofrimento. Então, o sofrimento para mim tem essa característica. Não basta sofrer socialmente, não basta sofrer economicamente. Precisa encontrar uma via mais existencial. A Dorothy Sayers vai destacar a necessidade do sofrimento se expressar em linguagem, né? E então você tem condições de discernir qual é o sofrimento autêntico e qual é o sofrimento que pode ser superado pela transformação da sociedade. Terceiro ponto da hermenêutica do Mincer: a palavra interior. A Bíblia testemunha para ele, olha lá, a palavra interior como cerne da revelação confirmada pelo testemunho. A Bíblia é testemunha de uma fé que ela antecede. Se você não ouviu Deus falar ao seu coração, não adianta ler o livro do profeta Isaías. Aliás, o Mincer faz uma defesa contundente contra o Lutero, lá nesse defesa altamente motivado, da integralidade da Bíblia, Antigo e Novo Testamento. Porque o Lutero, se não me engano, num texto chamado Contra as Hordas Salteadoras contra as hordas assassinas e salteadoras dos camponeses, o Lutero vai dizer assim: os camponeses citam Gênesis 1 e 2 e citam Moisés, como se isso ainda tivesse valor depois de Jesus Cristo e de Romanos 13. Romanos 13 diz que nós devemos toda obediência à autoridade civil. O Thomas Mincer vai dizer: o Lutero acha que o Moisés não presta mais, ó. Ele é melhor do que... Ele tem uma parte nessa defesa altamente motivada, que ele conversa com Jesus Cristo. Ele vai dizer: ó Cristo, eis que temos na nossa geração alguém que é maior do que ti. Porque o Senhor, começando de Moisés e passando por todos os profetas, explicou como convinha que o Filho do Homem sofresse. O Lutero acha que esses aí já não são relevantes para ele, né? Então há uma defesa também do Antigo Testamento, especialmente porque o Antigo Testamento traz a dimensão política para o embate também teológico, né? Mas nessa perspectiva, a Bíblia testemunha de uma fé que a antecede. É isso que a gente precisa gravar. Vou conversar depois, porque aqui, vou voltar aqui, nesse tópico 3, há uma pressuposição de Mincer de que a palavra de Deus é maior do que a Bíblia. Tem muita gente que vai dizer: a gente fica discutindo se a Bíblia é a palavra de Deus ou contém a palavra de Deus. O Thomas Mincer vai dizer: nenhuma nem outra. A palavra de Deus é maior do que a Bíblia. É maior do que a Bíblia. Ela depende da atuação do Espírito de Deus. A gente já volta nisso, se for o caso, depois eu vou conversar mais para frente. Quais são os ecos da teologia do Thomas Mincer na América Latina? A reivindicação do legado de Mincer pela teologia da libertação, né? O professor Cláudio Oliveira, teólogo, pastor metodista, professor dessa casa também na pós-graduação, vai dizer que a leitura de Mincer para a teologia da libertação tratava-se de uma chave política que nos levava à crítica social e ao engajamento contestatório do status quo. Então, basicamente, a teologia da libertação vai ler Thomas Mincer a partir do Ernest Bloch, tá? Teólogo da Revolução tem mais importância para a teologia da libertação do que o discurso altamente motivado, por exemplo. Recentemente, alguns teólogos e teólogas têm se debruçado continuamente sobre a elaboração de uma teologia pentecostal no Brasil. Há um texto do professor Davi Mesquiades, agora eu nem sei mais onde ele está, em qual revista, se é na Instituto Teológico, mas o professor Davi Mesquiades é professor da Faculdade Unida de Vitória, é um pentecostal, e ele trabalha uma hermenêutica bíblica pentecostal, e ele inclui o sexto sola, né?
Quais são os 5? Né? Vamos lá. Sola Escritura, sola Graça, sola Christus, sola Fides, sola Deo Glória, sola Espírito Santo. Sola Espírito Santo. O Davi Mesquiat faz uma crítica aos 5 solas, incluindo o Espírito Santo como um princípio hermenêutico. Ele não trabalha nesse texto dele a teologia do Thomas Wintzer, porque a teologia do Thomas Wintzer é decisivamente, de novo, uma defesa da divindade do Espírito Santo, como diz o Moltmann. O Espírito não é um acessório da igreja, o Espírito não é um carisma, o Espírito é uma pessoa da Trindade, ele é Deus, ele se revela, e ele não precisa das mediações humanas para se revelar. Então, eles têm se debruçado sobre a teologia pentecostal no Brasil. Sobre esse ponto tem um grupo chamado RELEP, que, se você quiser, depois você encontrará aí textos da teologia pentecostal no Brasil. Aspectos centrais para esse método teológico, especialmente no que diz respeito à hermenêutica bíblica, ecoam o posicionamento de Wintzer ao afirmarem a necessidade do resgate da noção de uma revelação. Olha que interessante. Ao afirmarem a necessidade do resgate da noção de uma revelação progressiva, ao invés da defesa de uma exegese progressiva. Para o Thomas Wintzer, a defesa da exegese progressiva é idolatria, porque nega o aspecto da revelação progressiva, de que Deus ainda fala, e não apenas pelo grego e pelo hebraico. Deus ainda fala diretamente às pessoas. Esse é um ponto central da teologia dele. Agora, eu estou vendo o pessoal lá, glória a Deus, aleluia. Mas a gente tem um aspecto importante. O pentecostalismo do Brasil tem traços de fundamentalismo, o que é uma incoerência absurda, uma contradição de termos. E quando vai ser, isso é uma crítica que eu tenho feito com os meus amigos teólogos pentecostais, quando eles vão se vincular à teologia reformada, eles apelam para Lutero. Eu digo, ora, mas o teólogo reformador, que poderia representar um paradigma, é Thomas Wintzer. Não, capaz mesmo, esse cara aí é o diabo. Como? Então nós temos traços do nosso pentecostalismo que são fundamentalistas e conservadores. O Thomas Wintzer insiste nessa questão. Eu repito assim, olha, o Espírito age para além das identidades. Esse termo de identidade, de ideologia, está fortíssimo na nossa sociedade. O Espírito age para além das identidades. E ele não respeita a nossa exegese dogmática, tradicional, científica. Ele age e sopra onde quer, para além das nossas identidades. Eu só falo glória a Deus, aleluia, depois dessa parte. Antes eu preciso dar uma... Bom, além disso, tem um aspecto, conclusão, além disso, tem um aspecto que eu acho que a gente pode introduzir aqui, que a teologia de Thomas Wintzer, ela é sempre matizada, pelas leituras que foram feitas dele, do viés político, revolucionário, contestador, então muito grave, uma prevalência da ética. Mas, na verdade, Thomas Wintzer não foi só isso. Especialmente na tradução para a liturgia do culto em Augsburg, ele compõe uma liturgia pneumatológica, de celebração mesmo, artística. Esse é um campo da teologia de Thomas Wintzer que precisa ser muito explorado e que tem ecos na nossa tradição musical, na nossa inódia. A gente canta
mais Thomas Witzer, e cantando nós o compreendemos melhor do que muitas vezes na leitura dos seus textos. Quer ver só? Eu vou cantar um texto de uma congregacionalista, né? Teóloga também, uma reformada, Douglas Tali, o trabalho dele eu acho que é mais bem pesquisado nessa área, que consta do nosso cenário e que faz jus à teologia de Thomas Witzer. Você conhece, eu acho que a maioria, né? Vem Espírito Divino, grande ensinador, vem, revela as nossas almas, Cristo Salvador. Santo Espírito, ouve com favor, em poder e graça ensine, mostra o teu amor. O Espírito revela Jesus às almas das pessoas sem mediação de nada nesse texto. E há um outro dela também, né? Consola os teus, Espírito Divino, desfaze a dor dos pobres corações, e pela luz do teu celeste ensino, vem aclarar as santas instruções, aviva em nós as forças da memória, o entendimento a fim de conhecer o Rei dos céus, o Cristo cuja glória enleva os santos anjos de prazer. Sem o Espírito não se entende. Lá em Santo Antônio da Platina se canta. Lá em Bibi também. E não se entende Jesus Cristo sem o Espírito Santo. É isso que diz esse hino. E tem um outro também que eu vou encerrar daí. A minha esposa disse assim: você está cansado, quando fala que você vai cantar, você está cansado, né? Mas não, eu gosto disso, né? Tem um outro que é de uma cancioneira popular sobre essa questão da palavra. Eu tive boas experiências pneumatológicas e mincerianas na Igreja Metodista em Vila Medeiros. Toda vez que eu ia pregar, antes de eu pregar, um irmãozinho lá, ficava sentadinho assim lá atrás, ele era catador, coletor de lixo, essas coisas, né? E ele levantava a mão e dizia: pastor, eu preciso de uma oportunidade, não sei se está vivo ainda, Jaqueline, Aloysio, tá? Aloysio pediu uma oportunidade: posso cantar, pastor? Pode cantar, Aloysio. E o Aloysio cantava uma música que era assim: fala Deus, toca-me como brasas do altar. Fala Deus, sim, atento ao seu mandar. Toda vez eu cantava. Um dia eu falei para ele: Luiz, por que você canta sempre essa música antes de eu pregar? Ele falou: porque se Deus não falar com você, eu estou perdido. Essa consciência impressa na população, o Aloysio é uma das pessoas mais simples da igreja, de que Deus precisa falar hoje, é decisivo para o Thomas Witzer. E é decisivo para a nossa teologia na América Latina e para a teologia brasileira. Né? Fala Deus, porque senão eu estou perdido. É isso que ele me disse. Essa foi uma. A outra, se der tempo, eu conto depois. Bom, é tarefa relativamente árdua discernir os ecos de uma voz tão tumultuada como aquela de Thomas Witzer. Eu propositadamente excluí os principais tópicos da crítica à teologia de Thomas Witzer. Caso contrário, você fica só com eles na cabeça, né? Então eu te dei, mas se você quiser, a gente pode conversar sobre isso também. Witzer não é um teólogo isento de críticas, muito
Muito pelo contrário, né? É uma voz bem tumultuada. Por um lado, o vilipêndio de sua memória por parte daqueles que não o compreenderam insuflam o menosprezo aos seus posicionamentos teológicos. Faltou um S aqui. Por outro, a idealização por parte de muitos que reivindicam seu legado estimula, sobrou um M, estimula polarizações que não condizem com o Evangelho, nem com o método teológico do Thomas Minster. Afinal, conforme suas próprias palavras, Thomas Minster não quer emudecer ninguém, mas deseja servir e adorar a um Deus que fala com todos e todas. Muito obrigado.